seguidores. Mais uma vez voltamos então com diversidades, nesta sexta-feira chuvosa, friazinha. Tomara que o tempo melhore, né? Tomara que tenhamos uns dias de sol para que possamos abrir janelas, botar roupa no varal e essas coisas que nós gostamos de fazer também. Mas estamos aqui em Arroio do Meio, na Morada do Sultão, e viemos aqui nesse lugar para termos um bate-papo com João Regert, que até há poucos dias era juiz de direito, hoje está aposentado, e viemos então fazer um bate-papo com o João para falarmos um pouco desta questão da magistratura, de sua experiência, de sua vivência na cidade de Arroio do Meio. Foram 25 anos aqui na cidade, a qual eu sei que ele tem um carinho muito especial pelo seu povo e pela sua gente. Então, João, é um prazer estar aqui contigo e fazermos esse bate-papo a respeito, então, dessa tua longa caminhada e que te aposentaste recentemente, né? Bom, boa tarde, eu que agradeço novamente por essa oportunidade. Já falamos num outro momento sobre outros assuntos, né? E estou aí, né? Estou aí pronto para responder o que vier. Isso aí, então vamos lá. João, foram 25 anos aqui em Arroio do Meio, né? Como era o município? Tu tens alguma coisa diferente? Como era naquela época, quando tu chegaste há 25 anos atrás? O que te vem à mente, o que tu lembras do município naquela época? E como foi a tua primeira impressão da comunidade? Bom, de repente nem todo mundo saiba, na verdade, o primeiro contato, o primeiro momento meu, com o Arroio do Meio, não foi quando eu vim para cá como juiz. Ah, não? Não, foi bem antes, bem antes. Eu, quando tinha 11 anos de idade, eu saí de casa e vim estudar aqui no Seminário Sagrado Coração de Jesus. Ah, não sabia. Sim. Esse é o meu primeiro contato, minha primeira experiência, vivência com o município de Arroio do Meio. Então eu estudei aqui, fiz o ensino fundamental, o final do ensino fundamental, sexta, sétima e oitava série, já lá nos longínquos anos de 1976, 1978, né? Claro, na época a gente tinha uma visão da cidade de criança, praticamente. Sim, né? com certeza. A gente não tinha muita noção de tudo que havia na cidade e ficava muito restrito ao ambiente do seminário, né? Um pouco centro da cidade também. E eu voltei depois, então, como juiz, né? E como morador, como cidadão, em 2001. Né? E de lá para cá, eu não vi, assim, grandes mudanças na cidade. A cidade, pelo menos essa área mais central, né? Ela tem poucas transformações. Sim. As transformações, em termos de prédios, por exemplo, são mais recentes. Né? E eu vivi aqui, então, esses 25 anos praticamente, e eu não... A impressão que eu tive quando vim, e que eu tive até pouco tempo, não mudou muito. Né? O que mudou, na verdade, transformou a cidade, está transformando ainda, na verdade, a situação da enchente. Né? A calamidade que nos atingiu 2 anos seguidos, né? Isso sim, a gente percebe, está reestruturando o espaço da cidade. Isso, né? isso. Estamos inclusive em processo aqui, de reconstrução. inclusive aqui, no bairro onde nós estamos, essa casa ficou em pé, está intacta, né? Mas os arredores aqui, as casas, os prédios praticamente não existem mais. Né? Então, e havia uma multidão de gente que morava aqui nesse entorno, nesse bairro Navegante, aqui ao longo do Rio Taquari. E essas pessoas não estão mais aqui, a cidade não está mais aqui. Né? Sobraram os escombros, né? E uma que outra casa Poucas famílias, né? Poucas. Daqui para baixo, pouquíssimas famílias. Isso. Então, assim,
Durante todos esses 25 anos, assim, tu deves ter coletado experiências, né, nessa área jurídica. Tens algum caso que mais te marcou, o que te tirou o sono? Assim, o que tu lembras desses teus 25 anos de trabalho? É que 25 anos é muito tempo, né? E com a experiência da vida, do trabalho, a gente vai meio que se habituando com esse ambiente, com os casos que aparecem. Inúmeros casos fáceis, alguns casos difíceis, e aqueles que a gente achava no primeiro momento que eram muito difíceis, depois vem outros casos piores ou mais difíceis, não digo necessariamente piores, mas mais difíceis de trabalhar. E alguém já me tinha feito essa pergunta e eu pensei, e eu não encontrei um caso que eu poderia dizer, não, esse foi o mais complexo, o mais difícil, que mais me tirou sono. Muitos, eu tive inúmeros, né, com essas características, né? Mas a gente supera, né? A experiência nos ensina muito, né? Com o tempo eu aprendi, por exemplo, a não me envolver pessoalmente com os casos. E isso tem que aprender, né? Sim, senão você não é incapaz. Porque a gente lida basicamente com conflito, com problemas, né? Então, se você trazer isso para a tua vida pessoal, né? Não aguenta. Não. Você tem que se distanciar dos casos, né? Estudar o caso, coletar as provas, ouvir os argumentos e aí, em cima disso, decidir. Claro, há situações que inevitavelmente a gente acaba se envolvendo, principalmente casos que envolvem crianças, violências extremas, né? Claro, isso nos afeta, não tem como fugir disso. Mas de regra, né? Com o tempo eu fui me acostumando a decidir todos os casos assim com tranquilidade, com serenidade, assim, distante, sem envolvimento passional. Né? Mas isso não deve ser fácil também, porque numa comunidade como a nossa, é uma comunidade pequena, né? Então tu conhece muita gente. E como fazer, se está envolvido naquele caso, uma pessoa com quem tu tem um apreço, com quem tu gosta, com quem tu convive, isso não deve ser fácil, manter essa distância profissional. Sim, há situações em que o juiz e eu, enquanto era juiz também, me dava por, a gente tem um termo jurídico, né? A gente se dava por suspeito ou impedido, né? São situações similares, né? E uma das situações é quando a gente tem uma relação muito próxima com qualquer das partes. Sim. E quando é próximo pode ser muito amigo, né? Amigo, a lei fala em amigo íntimo, né? Ou inimigo, mas não um simples desafeto. A lei fala em inimigo capital, né? Então, há algumas situações em que eu me dei por suspeito e impedido de atuar naquele processo. É justamente quando envolvia pessoas muito próximas das minhas relações. Né? Isso aconteceu? Aconteceu, daí tu te eximiu de julgar o caso. Esse caso eu não posso decidir porque eu não tenho a necessária imparcialidade. Né? Então, se eu fosse decidir, talvez a influência da relação pessoal fosse maior do que a lei e a prova. Né? E daí comprometeria o resultado, né? Com certeza, né? E agora, voltando um pouco nesse tema que nós começamos, e tu comentaste do espaço onde estávamos, né? Esta casa aqui, ela foi afetada desde 2020, por exemplo. Houve um crescendo aqui. Né? Até o pessoal situar, essa aqui é minha antiga casa. Sim. No quiosque da minha antiga casa. Então, ela veio num crescente. Se 2000 ela não pegou aqui, 2020 não pegou, chegou perto. Não,
Houve algumas enchentes que atingiam a entrada aqui, Sim, o campinho aqui do lado, do É, gramado. mas a casa começou em 2023, então. 2020 já entrou uns 20 a 30 centímetros Isso, no primeiro mês. 2023 mais e 2024 cobriu a casa, né? Isso, 2023 então cobriu praticamente o quiosque, nós estamos aqui, e chegou até o segundo piso, também uns 20 a 30 centímetros do segundo piso. Sim. E naquela ocasião nós saímos de barco. Sim. Com a água já no segundo piso, saímos de barco. Eu também já tive essa experiência. Mas não é, e aqui não era, né? Porque aqui não era tipo um piscinão, né? Alguns lugares a água vai subindo e vira uma piscina, né? Água tranquila, suja, tranquila, né? Mas aqui não, aqui é correnteza, aqui nós estamos no famoso valão aqui do lado. Né? Aqui então era rio, correnteza. Nós saímos nessas condições, num barco a vapor, a motor, né? Nós saímos num barquinho. Bom, então aqui ao redor nós temos realmente muito devastado, né? E tu viveste pessoalmente, né, como cidadão, a questão de enchente aqui em Rio Meio, mas também viveste a mesma experiência como jurídico, como juiz de direito. De que forma o jurídico se envolveu nesse processo de crise? Bom, na enchente de 2023, a água também entrou mais ou menos 1 metro dentro do fórum, da dependência do fórum. Então já foi um transtorno significativo, mas voltamos imediatamente às atividades, alguns dias depois, porque a gente já estava instalado no segundo piso. Sim. Né? Foi mais o transtorno da limpeza e nada mais que isso. Piso. Já a enchente de 2024, então foi até a janela, metade da janela do segundo piso. Então, todos os móveis, todos os equipamentos, as condições mesmo do prédio, né, foram afetadas. Então, nós levamos praticamente 3 meses para voltar à plena atividade nas dependências do fórum. Né? E então temos essa dificuldade que foi própria do judiciário, que parecida com o que houve e tiveram a maioria das muitas pessoas aqui na cidade e na região. Mas também houve um envolvimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que destinou inúmeros recursos. Né? E inicialmente, já em virtude da enchente de 2023, a gente recebeu uma quantia que depois foi utilizada após a enchente de 2024. Parte dela em moradias populares, né, lá no bairro Novo Horizonte, chamada a Vila Fronte, né, e agora recentemente utilizada também para reforma e também compra de equipamentos para bibliotecas do município aqui do centro, né, da Escola Guararapes, da Colégio São Miguel, do Bom Jesus, e também da Secretaria da Educação, né, a Biblioteca Pública. Né? Então, estamos próximos ao fim do primeiro bloco e estamos aqui com o patrocínio da Seleto Mercado, sempre o melhor para você, bem no centro da cidade, na rua Dr. João Carlos Machado. E também Chocolateria Requinte Chocolateria, o autêntico chocolate artesanal dos Vales, na RS 130, próximo ao posto ali no Charrua, na entrada do bairro São José. Ali você encontra a Requinte Chocolateria, com um mix enorme de produtos ofertados pela casa. Passem lá e conheçam as duas. Voltamos em seguida.